Pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando é que você vai ouvir a nossa aula. E a gente vai tratar de um tema agora, a gente entra finalmente no item 4 aí do edital da legislação aduaneira para o concurso da Receita Federal do Brasil. Você que vai ser auditor fiscal, analista tributário, provavelmente trabalhando aí na área aduaneira, vai se deparar aí com importantes situações a respeito desses regimes especiais aduaneiros, né? Então, nós temos três tipos de regimes aduaneiros, como a gente vai ver aqui mais adiante. E esses regimes especiais têm a grande característica de ter suspensão na tributação dos impostos ou contribuições na importação. Então, na idade, vamos falar de todos os 17 regimes do regulamento aduaneiro previstos ali no regulamento aduaneiro e que também estão no edital da sua prova, então o pessoal gosta de cobrar. E na idade a gente tem aí um transcorrer aí de todo o regulamento aduaneiro sendo tratado a respeito desses regimes especiais. Então a gente vai desde os regimes especiais relacionados propriamente em si, trânsito aduaneiro, né, exportação temporária, admissão temporária, né, alguns depósitos desafiançados e outras coisas, né, reporto, a gente vai ver cada um deles. E também nós vamos tratar a respeito, né, dos regimes aduaneiros em áreas especiais, como a Zona Franca, áreas de livre comércio, né, Amazônia Ocidental. Então a gente vai tratar disso tudo aí com vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje, tratando a respeito desses importantes assuntos. Eu sempre estou relacionando aqui com o edital, né? Olha só como é que o edital no item 4 é bem cumprido, né? Na verdade, ele vai tratar de diversos regimes aduaneiros especiais e os regimes aduaneiros aplicados em áreas especiais. Então, vou lê-los aqui, porque são, na verdade, todos aqueles que a gente vai estudar. Trânsito aduaneiro, admissão temporária para aperfeiçoamento ativo, drawback, entreposto aduaneiro, regime de entreposto aduaneiro sobre controle aduaneiro informatizado ou RECOF, regime aduaneiro especial de importação de insumos destinados à industrialização por encomenda de produtos classificados nas posições 8701 e a 8705 da nomenclatura comum do Mercosul, RECOM, exportação temporária para aperfeiçoamento passivo, regime aduaneiro especial de exportação e de importação de bens destinados às atividades de pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e gás natural, REPETRO, regime aduaneiro especial de importação de petróleo bruto e seus derivados, REPEX, regime tributário para incentivo à modernização e ampliação da estrutura portuária, REPORTO, lojas francas, depósito especial, depósito afiançado, depósito alfandegado certificado, regimes aduaneiros, aí sim, aplicados em áreas especiais, Zona Franca de Manaus, áreas de livre comércio, zona de processamento de exportação, as ZPS. Então, pessoal, tem coisa aqui que a gente até já viu, né? ZPE, vamos rever aqui, né? Mas é muito interessante que a gente tenha essa informação aí para vocês. E de tudo aqui que a gente pode falar para vocês é que a gente vai entrar então numa parte nova da matéria. E é claro, com a característica principal desses regimes aduaneiros serem considerados especiais, porque eles não são o regime aduaneiro comum. Então, a grande diferença desses regimes serem considerados especiais é a suspensão do pagamento de tributos. Vamos dizer o seguinte: quando uma mercadoria adentra o território aduaneiro, imediatamente já vem a ideia, tem que cobrar tributo dela. Imposto de importação, IPI, ICMS, PIS/COFINS importação e assim por diante. Mas, se o regime aduaneiro é especial, vai ter suspensão desses pagamentos, né? Então, a gente tem situações especiais aqui para a gente poder tratar. Então, quais são os três regimes aduaneiros que nós vamos conhecer? Nós temos três regimes aduaneiros aplicáveis aos bens comercializados com o exterior. O regime aduaneiro comum, falou regime aduaneiro comum, tributação. O regime aduaneiro especial, que é justamente esse que tem a suspensão do pagamento de tributos, e o regime aduaneiro que é aplicado em áreas especiais. Então, já de cara, a gente vê que o edital está bem completinho, porque ele fala assim, ó, o nosso regulamento aduaneiro trata de 17 espécies de regimes aduaneiros especiais. Quantas são as espécies? 17 espécies de regimes aduaneiros especiais. Não vou ler de novo, porque é praticamente o nosso edital, é o corpo do edital, né? Então, na verdade, quando a gente fala regime aduaneiro especial, a gente já pensa, opa, tem suspensão de pagamento de tributos na importação, por alguma determinada característica, né? Tem um despacho específico para eles, porque quando a gente fala regime aduaneiro comum, um despacho para consumo.
tributação natural dos tributos na importação. Quando a gente fala de regime aduaneiro especial, aí o despacho vai ser diferenciado, porque é justamente é o despacho para trânsito, não, é o despacho para admissão temporária, então a gente vai ter essas informações. E quando a gente fala de áreas especiais, aí tem toda a situação do internamento, por exemplo, na Zona Franca de Manaus, na saída, no internamento, perdão, na entrada na Zona Franca e depois no internamento no território nacional, porque às vezes a mercadoria entra pela Zona Franca e depois vai para o restante do território. Ali ela sofre industrialização, lá na Zona Franca. Tudo bem? Então a gente tem essas informações. Então, quando a gente fala, por exemplo, do regulamento aduaneiro, ele fala de regimes aduaneiros aplicados em áreas especiais, que também faz parte do corpo do edital, né, bem completinho. Zona Franca de Manaus, áreas de livre comércio, zona de processamento de exportação. Então, aqui de cara, a gente já tem que lembrar o seguinte: se o regime aduaneiro é comum, o despacho vai ser chamado de despacho para consumo, ou seja, você faz o despacho justamente para que haja o consumo, né? Ou seja, para que haja a tributação. Se o regime aduaneiro é especial, então você vai ter um despacho específico para ele, que é o despacho para admissão daquele regime especial, né? E se o regime aduaneiro é aplicado em área especial, então dependendo do que vai ser feito, ela pode ser despachada para consumo, pode ser despachada para admissão, regime aduaneiro especial, ou pode ser despachada para internação no território nacional, no território aduaneiro. Tudo bem? Então, na realidade, de cara, eu quero que o meu aluno já tenha na ideia, opa, tem o regime comum e o regime especial. Eu tenho que ver diferença entre esses dois. Eu tenho que, a princípio, lembrar que existe diferença entre esses dois. Tá certo? E para isso eu fiz até trouxe aqui uma figurinha, né? Tá aqui na internet, a gente traz para você. Ó. O regime comum, o despacho é para consumo, ou seja, a mercadoria vem para poder ser consumida. Há o recolhimento dos impostos e contribuições na importação. Vai haver uma incorporação à atividade econômica e tem o ânimo definitivo. Então, na verdade, a mercadoria veio para ficar e com ânimo definitivo. No regime aduaneiro especial, o despacho tem suas finalidades específicas, aquelas 17 finalidades que a gente viu lá que estão no edital. Existe a suspensão dos tributos na importação, impostos e contribuições. Existe um prazo para a utilização dentro do regime. E há uma constituição de obrigações tributárias em termos de responsabilidade. Mais adiante, também está no corpo do nosso edital, né? Nós temos um termo de responsabilidade que muitas vezes precisa ser assinado pela empresa que está solicitando o regime, porque é a empresa que solicita o regime. Eu preciso do trânsito aduaneiro para levar a mercadoria que veio pelo Porto de Santos, mas eu sou uma empresa de Minas Gerais. Então eu quero que essa mercadoria entre em trânsito aduaneiro até chegar o Porto Seco aqui do lado da minha empresa, aqui em Minas Gerais. Então só vai haver o desembaraço aqui próximo. Para que eu não precise movimentar toda uma equipe de pessoas para poder desembaraçar lá em Santos, já que tem um Porto Seco aqui próximo. Então eu mesmo, empresa, solicito o regime aduaneiro, né? Eu solicito o regime aduaneiro e para isso eu assino um termo de responsabilidade. Né? A mercadoria vai ser lacrada no caminhão, vai ser enviada até o destinatário, né? No caso ali, sem pagamento dos tributos na importação por trânsito aduaneiro. São 7 formas de trânsito aduaneiro previstas aí no regulamento aduaneiro, a gente vai estudar isso mais adiante. Tá bom? Então aqui é muito interessante que a gente está trazendo informações importantes para vocês poderem levar para a prova. Então, ó, qual é uma definição então desses regimes aduaneiros especiais? Os regimes aduaneiros especiais, em suas mais variadas espécies, apresentam como característica comum a exceção à regra geral de aplicação de impostos exigidos na importação de bens estrangeiros ou na exportação de bens nacionais, que são os regimes comuns de importação e exportação, ou seja, a regra geral, deveria haver a tributação, além da possibilidade de tratamento diferenciado nos controles aduaneiros. Resumindo, os regimes especiais são as exceções à regra de pagamento de tributos importados, uma vez que ele suspende os mesmos. Traz, assim, mais uma competitividade à indústria nacional. Além disso, eles possuem outros efeitos ainda nas atividades econômicas, tais como o armazenamento no país de mercadorias estrangeiras por um prazo determinado. Lembra, o regime tem prazo determinado. Permitido ao importador manutenção de estoques estratégicos e pagamento de tributos por ocasião do despacho para consumo.
Então, às vezes, você vai ver, né, que alguns determinados setores, como o setor de aviação, precisa trazer esses bens, por exemplo, para o país para poder consertar suas aeronaves. Isso não pode ficar esperando todo o procedimento de uma determinada importação. Então, ele já tem que ter esses produtos no Brasil. Mas eles vão ficar guardados, não vão ser usados, não estão sendo despachados para consumo. Estão dentro do depósito lá para serem usados em determinada situação, que é o conserto da aeronave. Então, para que, a princípio, tenha esses estoques estratégicos, a gente, a princípio, tem um regime aduaneiro especial só para isso. Ou trazer aquele bem para uma realização de uma feira, uma exposição comercial. Ou trazer aquele bem somente para transporte, né? Transportar mercadoria estrangeira, seja para ficar no país, seja só para passar pelo país, com suspensão dos impostos, entre locais com controle aduaneiro. Então é muito interessante que essa definição aqui nos traz informações importantes para a gente reconhecer o nosso regime aduaneiro especial. Bom, são 3 as principais características de um regime aduaneiro especial. Então vamos ver agora quais são as 3 características principais desses regimes. Suspensão da exigibilidade dos tributos, e aqui eu coloco, né, impostos e contribuições. Vou acrescentar aqui no nosso material, sempre ficando cada vez melhor. O pessoal que está no SOS Curso já está acostumado, né? Eu vou marcando o material conforme a gente vai lendo, vou acrescentando detalhes ali que fazem toda a diferença na hora de você estudar a matéria. Tá bom? E esse curso aqui está bem completo, né? Já estamos com mais de 100 aulas, né, da legislação aduaneira e ainda vai vir mais. Quer dizer, a gente está aí... eu não sei quantas horas vai dar de aula aqui, mas a gente vai fazer um curso completaço para vocês aqui da Receita. Constituição dos tributos suspensos em um termo de responsabilidade. Então, quando você, a princípio, tenha lá o tributo sendo suspenso, você obriga o contribuinte, né, a lavrar um termo de responsabilidade para possibilitar a execução em caso do não pagamento das condições do regime. Então, veja só, se a princípio a empresa entrou num determinado regime, está com tributos suspensos, mas ela descumpriu o regime por algum motivo, então esses tributos passam a ser cobráveis. O termo de responsabilidade é justamente para executar esse inadimplemento, se ele não vier a pagar, né? E o prazo, né? Prazo máximo de suspensão. Então, cada uma dos regimes que a gente vai ver, né, em regra, tem o seu prazo máximo da suspensão da exigibilidade ali daquele valor, tá bom? Bom, agora, então, já que a gente já tem uma noção, né, a gente tem uma noção na cabeça, né, a respeito dos regimes aduaneiros especiais. Vamos ver o que o nosso regulamento aduaneiro trata como regras gerais a respeito desses regimes. Lá no artigo 307 até o 314, nós temos o que nós chamamos de disposições preliminares a respeito do regime aduaneiro especial. Então, é sempre interessante você ter uma noção inicial para depois, aí sim, você adentrar em cada um dos 17 regimes aduaneiros, né, conforme está previsto na nossa legislação. Tá bom, pessoal? Vamos firme nesse propósito, hein? Então, veja lá. O prazo de suspensão do pagamento das obrigações fiscais pela aplicação dos regimes aduaneiros especiais na importação será, então está lá o prazo, ó, de até 1 ano, prorrogável a juízo da autoridade aduaneira por período não superior no total a 5 anos. A título excepcional, em casos devidamente justificados, o prazo de que trata este artigo poderá ser prorrogado por período superior a 5 anos, desde que haja uma norma editada pelo Ministério da Fazenda, hoje vinculada ao Ministério da Economia. Então, vamos lá. Prazo. Prazo do regime. Prazo de 1 ano. Prorrogável, e você vai até o máximo de 5. Acima de 5 é possível, se o Ministério da Fazenda se manifestar. Quando o regime aduaneiro especial for aplicado a uma mercadoria vinculada a um contrato de prestação de serviço, por prazo certo, de relevante interesse nacional, o prazo de que trata este artigo será o previsto no contrato, prorrogável na mesma medida deste. Então, se o regime aduaneiro especial for aplicado à mercadoria vinculada a um contrato de prestação de serviço que tem um prazo certo, né, e isso tem relevante interesse nacional, esse prazo que está no contrato vai ser o prazo da prorrogação, né? Quer dizer,
Por causa, eu creio, claro, está bem claro ali que há um relevante interesse nacional naquele serviço. Então, o prazo vai ficar vinculado ao prazo do contrato de prestação de serviço. Então, por quê? Porque há um relevante interesse nacional. Eu acho que aqui está o tópico importante aqui a respeito da situação. Tá bom? O que mais que ele cita aqui para nós? Nas hipóteses que trata o parágrafo 2º, relevante interesse nacional, o prazo contratual prevalece sobre aqueles referidos no parágrafo 1º, ou seja, pode ser até mais de 5 anos. Ressalvado o disposto em capítulo, as obrigações fiscais suspensas pela aplicação dos regimes aduaneiros especiais serão constituídas em um termo de responsabilidade. A gente vai estudar o termo de responsabilidade numa parte posterior aí da matéria, né? Mas esse termo de responsabilidade firmado pelo beneficiário do regime, conforme previsto em artigos, né, você vai estudar aí mais adiante. Mas o tudão é aquele cara que quer mostrar, quer você botar a mão, você tanger, você tocar com os dedos, fiscal. O que é um termo de responsabilidade? Mesmo que ele hoje seja todo digital, é importante que você reconheça esse documento. E aí eu trouxe aqui, olha lá, vai na telinha lá. Ô, meu querido. Termo de responsabilidade. Olha lá, o que nós temos ali no termo de responsabilidade? Veja lá. Identificação do beneficiário do regime. Que regime, professor? Regime aduaneiro especial. Então, qual vai ser a empresa? Nome, razão social, CPF, pessoa física, CNPJ, pessoa jurídica. Qual que é a composição do valor do termo de responsabilidade? Então, ele vai botar aqui o que seria todos os tributos que seriam cobrados aqui nesse termo de responsabilidade. Veja, os tributos relacionados à Receita Federal do Brasil, IPI importação, PIS/PASEP importação, COFINS importação, adicional de frete para renovação da marinha mercante, CID combustível, se for uma importação de combustível, valor total dos tributos federais. Tá aqui. E o que é o termo de responsabilidade? Vamos ler? Veja que isso aqui está lá na Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, 1989, de 10 de novembro de 2020. O curso está bem atualizadinho aqui, galera. Declara assumir inteira responsabilidade pelo integral cumprimento das obrigações decorrentes da aplicação do regime aduaneiro especial aos bens constantes da presente declaração. Que declaração é essa? A nossa declaração de importação. Número tal. Comprometo-me a recolher aos cofres públicos, olha lá, termo de responsabilidade. Então tem que haver comprometimento, né? Aquela história do comprometimento, né? A galinha dá os ovos e o porco, né, na ceia de Natal, dá lá o lombo, né? Então o porco se comprometeu, termo de responsabilidade, né? Tem responsabilidade sobre aquilo que ele está deixando de pagar porque ele entrou no regime aduaneiro especial. Então ele assina o termo de responsabilidade e se responsabiliza pelo pagamento de tributos. Ele está declarando aqui, isso tem força jurídica, tá certo? E ele fala, ó, comprometo-me a recolher aos cofres públicos o valor total dos tributos e das contribuições federais suspensos em caso de descumprimento das regras estabelecidas para o regime, nos termos do artigo 72 do Decreto-Lei 37/66. O compromisso assumido no presente termo é válido enquanto perdurarem as obrigações decorrentes da concessão do regime aduaneiro especial e abrange o período de concessão inicial e todos os períodos de prorrogação eventualmente obtidos. Este termo de responsabilidade está subscrito pelo preposto representante legal responsável pelo registro desta declaração, ou seja, quem a princípio assina pela empresa ou o representante legal vai estar responsável por essa declaração, mediante mandato com cláusula específica para subscrevê-lo nos termos do artigo 808 do nosso regulamento aduaneiro, parágrafo 1º. Aí tem a identificação do responsável e representante legal aqui embaixo. Está entendendo aqui como é o termo? Ficou mais fácil de entender o que é um termo de responsabilidade, meu querido? Claro, quando você vê o documento, meu. Você vai ser auditor fiscal, analista tributário, esse documento vai passar na tua frente, você vai falar, isso aqui é aquele termo de responsabilidade, bem que tudão. Na primeira aulinha de regime aduaneiro especial, ele já explicou, já mostrou o termo para mim. Então já tem uma noção de que, a princípio, a empresa, para adotar o regime aduaneiro especial, porque ela que solicita, ela já assina um termo de responsabilidade sobre os tributos que ela vai deixar de pagar por suspensão. Tudo bem? Entendi, Tudão. Entendi. Ficou mais fácil de entender quando você vai falando aí pra gente. Bom, continuando as disposições preliminares, a aplicação dos regimes aduaneiros especiais fica condicionada à informação
de que há suspensão ou isenção do pagamento do adicional de frete para a renovação da Marinha Mercante pelo Ministério do Transporte. Então, existe aqui, né, uma informação a ser dada pelo Ministério do Transporte sobre o adicional de frete para a renovação da Marinha Mercante. É claro que o AFRMM só será devido se a mercadoria adentrar o país através da via, né, marítima. A informação que se refere ao CAPT poderá ser prestada de forma eletrônica e o disposto neste artigo não se aplica a casos de não incidência previsto no artigo 18 da lei que trata a respeito do adicional. Bom, poderá ser autorizada uma transferência de mercadoria admitida em um regime aduaneiro especial ou aplicada em área especial para outro. Então, você pode transferir uma mercadoria de um regime aduaneiro especial para outro, observadas as condições e requisitos próprios do novo regime e restrições estabelecidas em ato normativo da própria Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então, se alguém perguntar, é possível transferir um determinado bem que adentrou o país de um regime especial para outro? É possível, claro que seguindo os atos normativos da própria Secretaria da Receita Federal do Brasil. No caso de descumprimento dos regimes aduaneiros especiais, o beneficiário ficará sujeito ao pagamento dos tributos incidentes. Então, ó, a palavra-chave aqui é descumpriu. Professor, o cara descumpriu o regime, caiu na prova. Beleza, se descumpriu, o que acontece? Ele fica sujeito ao pagamento do tributo, mas não só tributo, né? Senão fica fácil, né? Então tem tributo, mais juros de mora e multa de mora ou de ofício. Então eu vou calcular tudão. Calculados da data do registro da declaração de admissão no regime ou do registro de exportação, sem prejuízo da aplicação de multas específicas. Entenda que uma coisa é, você está dentro do regime, mas você não está cumprindo as condições para estar no regime. Então você vai, a princípio, ser prejudicado? Não, você vai ter que fazer princípio da justiça fiscal, né? Se a pessoa que não está no regime teve que pagar na data certa tudo mais, e você, a princípio, adentrou o regime de forma irregular, você vai ter que pagar também, como a pessoa que não estava no regime. Só que, uma vez que você estava irregular, você ainda paga uma multa, ou seja, punição, você paga uma outra multa por atraso e você paga os juros de mora. Então, você vai pagar o débito fiscal já bem mais recheado, vamos dizer assim. Tudo bem? Justiça fiscal. Né? Calculados da data do registro da declaração de admissão ao regime ou do registro da declaração do registro de exportação, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades específicas. Por último, dentro das disposições preliminares, nos regimes aduaneiros especiais em que a destruição do bem configurar a extinção da aplicação do regime, o resíduo dessa destruição, se economicamente utilizável, deverá ser despachado para consumo, como se tivesse sido importado no estado em que se encontra, sujeitando-se então ao pagamento dos tributos correspondentes ou até mesmo reexportado. O que acontece aqui, Tudão? Existem situações que a mercadoria chegou ao país e, por algum motivo, às vezes ela não está no estado que deveria estar, e para poder devolvê-la vai ficar pior. Então se destrói a mercadoria, mas às vezes até o que você destruiu tem valor econômico no Brasil. Então você pode fazer um despacho para consumo, em vez de devolver para lá para fora, que vai ficar totalmente inviável economicamente, faça um despacho para consumo como que aquele resíduo tivesse sido importado. É o que ele está falando aqui. Então, é uma situação especial. A autoridade aduaneira, então, poderá solicitar um laudo pericial que ateste qual que é o valor deste resíduo para fins de tributação. Não integram o valor do resíduo alguns custos e gastos que são especificados em artigo. Aplica-se ao tratamento previsto no artigo 302, relação também a aparas, resíduos, fragmentos e semelhantes que resultem no processo produtivo, dos regimes de admissão temporária para aperfeiçoamento ativo, entreposto aduaneiro, entreposto industrial sob controle informatizado e depósito afiançado. A Receita Federal do Brasil poderá estender a aplicação das disposições do CAPT a outros regimes aduaneiros especiais aplicados em áreas especiais. A Secretaria da Receita Federal do Brasil fica autorizada a estabelecer hipótese em que a substituição do beneficiário de regime aduaneiro suspensivo, o termo inicial para o cálculo de juros de mora e a multa de mora relativa aos tributos suspensos, passa a ser a data da transferência, né,
da mercadoria. É interessante, né? Quer dizer, se eu puder transferir a mercadoria de um regime a outro, da data da transferência é que você vai ter lá o termo inicial para aplicação no regime. E, né, aparas, resíduos e fragmentos, que nem está no caput do artigo 313, vão ter um tratamento específico, seja para regime de admissão temporária, para aperfeiçoamento ativo, seja no regime do entreposto aduaneiro, do entreposto industrial ou do depósito afiançado. Na verdade, você vai estudar detalhes de cada um desses regimes daqui a pouquinho com o professor Tudão. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, eu espero que você tenha adentrado do mundo dos regimes aduaneiros especiais, eu espero que você esteja pronto e preparado cada vez mais para arrancar a vaga e detonar. Nós vamos invadir a Receita Federal. Fica com Deus e até a próxima.